Boa noite, estamos hoje aqui com a Priscila Couto, no 29º episódio do Compartilhando Insights. Priscila que tem mais de 10 anos de experiência em tecnologia e marketing, ajudou a escalar empresas como o El Hub, que é a antiga Gympass, Loft, G4 Educação atualmente, atua como CMO na Conta Azul. E hoje ela veio falar sobre um assunto que até mesmo quando a gente estava conversando e ela me passou o roteiro do que a gente ia abordar, eu parei e falei, nossa senhora, peraí que tem muita coisa aqui que eu mesmo preciso desvendar, então vamos ter essa aula aqui com a Priscila, ela que vai falar um pouco sobre como impulsionar o crescimento e a escalabilidade de empresas por meio de estratégias integradas entre marketing, dados e tecnologia. E já adiantando aqui, isso aqui realmente é uma... Eu não digo que é uma tendência, porque ainda não está para todo mundo, né? Todas as empresas, mesmo que ao menos sabe o que ela vai tratar hoje, e ela trouxe essa metodologia MAPA aqui, que é uma metodologia proprietária, trazendo muito esse embasamento nessas estratégias. Então, Priscila, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, obrigado por participar do podcast. Ai, obrigada, é uma honra estar aqui. É sobre um assunto que eu amo de paixão. Assim. Então, fala um pouquinho pra gente o que é essa metodologia MAPA. Tá bom. Acho que antes de eu entrar um pouco nessa metodologia MAPA, que eu deixei em português, mas por trás ela significa Marketing, Architecture for Performance and Automation. Antes disso, dando um passinho atrás, dentro de estruturas mais robustas de marketing hoje em dia, em big techs, em grandes empresas, e nos Estados Unidos isso aqui é muito já disseminado, existem algumas novas áreas dentro de marketing. Então, que áreas são essas? Nós temos a área que a gente chama de Martech, que é um time de tecnologia dedicado para marketing, tá? E ele gerencia toda a stack, todas as plataformas de marketing e fazem elas trabalharem da melhor forma possível. E aí a gente também tem uma estrutura que se chama Marketing Ops. Marketing Ops, a responsabilidade principal é fazer a ponte entre times, outras sub-áreas de marketing e a área de Martech, de tecnologia e de engenharia. Vamos fazer um paralelo aqui no mundo de engenharia e produto de empresas de tecnologia. Produto é a área mais negócios, né? É a que entende do negócio e faz a ponte entre o negócio e a área de engenharia. Então, Marketing Ops é o mesmo contexto. É uma área com viés mais de negócio, mas que consegue traduzir tudo que a área de marketing necessita para um time de tecnologia, de engenharia. Então, esses são contextos novos dentro de marketing, mas que estão bastante disseminados nos Estados Unidos e é uma boa referência aí para quem começar a pesquisar sobre o assunto, como que eles vão encontrar conteúdo sobre isso, tá? E você está falando que já está disseminado nos Estados Unidos. No Brasil, como que você enxerga isso que nós vamos tratar logo mais? Olha, no Brasil, grandes empresas de tecnologia, elas já estão implementando isso, porque você atinge um platô de escala se você não tiver uma estrutura de engenharia dedicada para marketing, tá? Então, pensa em big empresas, big techs que a gente tem no Brasil, por exemplo, PicPay, Nubank, iFood, elas já têm essas estruturas ali dentro. Pode, às vezes, até não se chamar Martech, mas existem times que têm esse viés de negócios de marketing de escala, de comunicação multicanais, de modelos de atribuição. Mas quando a gente pensa num contexto de pequenas empresas, né, você fala, nossa, mas pequenas empresas, isso existe? Existe, a gente só não tem consciência sobre, por não ser um assunto muito disseminado. Mas pensa que uma pequena empresa está fazendo tráfego pago, tá? Então, ela precisa de alguma forma contar para os algoritmos de mídia o que é sucesso, o que não é sucesso, tá? Para eles conseguirem, né, entender ali o retorno de campanha. E, inclusive, ela precisa fazer remarketing, né? Quando a gente vê aquele anúncio 1 milhão de vezes. Tudo isso só é possível se a gente setar pixels nas plataformas. Então, existe esse lado técnico de marketing, que geralmente é o próprio marqueteiro que se vira, aprende, pega um tutorial, vai lá, implementa, na maioria das vezes não está 100% correto, mas isso seria uma atividade de um time de Martech, por exemplo. Tá? Então, eu falo assim que
os marqueteiros, eles não têm que saber fazer esse tipo de atividade mais técnica. Mas a gente, né, veio de uma era de marketing, de perfis de profissionais mais generalistas, tá? O marketing do passado era um perfil mais generalista, então você vê muitos cenários onde tem o eu time, né? Eu converso com algumas pessoas e falo, nossa, eu lidero a área de marketing, mas sou o eu time. E aí você tem aquele cara que tem que saber um pouco de CRM, tem que saber um pouco de SEO, tem que saber um pouco de mídia paga e por aí vai, né? Então, ele era aquele que fazia tudo. Mas quando eu olho o que marketing se tornou, né, hoje em dia, em diversos contextos, mesmo quando a gente tem empresas médias e por aí vai, a gente está na era da especialidade. Então, você saber um pouquinho só de SEO, você saber um pouquinho só de mídia paga, você saber só um pouquinho de tecnologia, você não vai alcançar resultados incríveis, assim, não vai. Porque tá tão complexo hoje em dia que um assunto em específico, ele tem tantas nuances e tanto conhecimento técnico que você tem que entender para, de fato, mexer o ponteiro nesse mercado tão competitivo de marketing digital, que os generalistas, eles não se encaixam, não entregam resultados mais. Então, até deixo uma dica aqui para os profissionais de marketing, que você ser generalista não ganha jogo mais. Até eu, por exemplo, numa posição de CMO, você fala, será que a Pri só gerencia pessoas? O quanto ela tem conhecimento técnico de fato? Eu tenho bastante conhecimento técnico em algumas verticais de marketing, sempre a fundo, sempre colocando a mão, sempre estudando. Em outras eu trago pessoas muito especialistas no assunto para me ajudar, porque também não dá para você saber sobre tudo, né? Ser extremamente técnico sobre todas as verticais de marketing hoje. Então, tá? Até pensando aqui numa... apesar de a gente não ter entrado ainda no assunto, mas pensando numa operação que sai desse marketing tradicional que você tinha comentado para essa operação voltada mais para marketing ops, martechs, qual que é o tipo de profissional que deve ser contratado, se é que existe um tipo específico ou uma fórmula mágica para que você consiga trazer os melhores resultados? Porque uma vez que você já está trazendo uma metodologia que foge daquilo que é o tradicional, eu entendo também que você tem que buscar profissionais diferentes daquilo, correto? Correto. Já puxando o gancho aqui da metodologia. Quando a gente fala em mapa, o M ele vem ali de mentalidade de produto, tá? E o P vem de pessoas no centro. Então, isso aqui responde muito bem esse ponto. Quando a gente está pensando em uma estruturação de time, a gente tem que passar por algumas etapas de maturidade, né? Em qualquer empresa, primeiro você começa resolvendo as coisas com pessoas, depois processos, depois tecnologia. Não é onde você está ali, vamos resolver com pessoas que é mais rápido, solução paliativa, depois a gente, né, aprimora e, por fim, a gente chega em tecnologia. E qual é um erro que boa parte das empresas, em diversos contextos, tá? Não precisa ser só em marketing. Todo mundo, às vezes, pula para a etapa de tecnologia. Então vou trazer uma ferramenta, uma solução que vai resolver todos os meus problemas. E você sabe, como um bom vendedor, principalmente no contexto de SaaS, de Software as a Service, existe muito esse contexto de, no momento da venda, minha ferramenta é plug and play. Né? Vai lá, vai ser super fácil, por aí vai. E aí você fica com uma ferramenta ali, né, subutilizada, porque, na verdade, você não tem primeiro as pessoas certas para definir qual é a ferramenta ideal, quais são os casos de uso, quais são as dores dos meus clientes internos, tá? Dentro de marketing, no contexto de marketing ops, eles precisam entender as dores internas dos marqueteiros das outras áreas. Então, pessoas que vão estar dedicadas a identificar tudo isso, você pode utilizar N metodologias diferentes para quando você vai selecionar uma ferramenta, tá? E pessoas que saibam o que fazer com aquela ferramenta é o primeiro ponto. Então, por isso, pessoas no centro. Do ponto de vista de que você precisa de pessoas que precisam entender e fazer uma curadoria dessa stack sua e como que ela vai ser implementada, tá? E do ponto de vista de que mapear as dores dos seus outros stakeholders. Então, pessoas no centro desse ponto de vista, tá?
Depois você ainda vai ter que ter processos, governança em torno da sua ferramenta. Você tem que pensar desde tipo, como que vai ser taxonomia, vamos supor, de eventos, tá? Como que eu vou entregar uma ferramenta para a gente tentar descobrir o comportamento do usuário e uma ferramenta que a gente gostaria que fosse self-service, onde todo mundo tem lá autonomia para gerar seus gráficos e por aí vai. Para isso de fato funcionar, você tem que pensar, inclusive, será que a forma que eu estou nomeando, dando nome aos meus eventos, ela é intuitiva? Então, vamos dar um exemplo. Eu quero saber quantas páginas, quantas visualizações eu tive na minha homepage do meu site institucional. Eu preciso, talvez, colocar uma forma intuitiva do tipo página, homepage, vista, né? Homepage viewed, que a gente geralmente usa a taxonomia dos Estados Unidos. Porque ele vai conseguir achar o evento, selecionar facilmente. Agora, se eu coloco um nome aleatório, ele vai ter que ter, inclusive, um dicionário. E aí você perde ali o gancho de que você não está criando um produto interno que facilite a utilização diária pelos stakeholders, por exemplo, tá? Então, pessoas no centro para entender as dores e, tipo assim, tratar as outras áreas de marketing como clientes para tentar entregar as melhores soluções possíveis para o marqueteiro operar de forma autônoma. Quais são os processos em torno disso, tá? Então, ninguém pode ir lá criar um evento, tipo, aleatório, sem seguir uma nomenclatura padrão. Tem que ter governança. Quem é que faz isso? Quando? Quando que a gente revisita se está tudo certo ou não? Então, processos bem desenhados de governança, para depois, de fato, ok, a minha ferramenta, a minha tecnologia vai seguir tudo isso, né? Eu tenho as pessoas certas que vão tomar a decisão por trás da ferramenta. Eu tenho os processos bem desenhados. Aí, de fato, eu vou extrair o máximo de uma ferramenta ou de uma tecnologia. Olha que doido. Vou contar esse case aqui do Well Hub. Quando eu entrei, a gente tinha... imagina dentro de marketing. Se você perguntar para qualquer marqueteiro, qualquer líder de marketing, qual é a sua maior dor, seu maior desafio? Eu aposto, assim, que a maioria vai dizer provar ROI das minhas iniciativas, o retorno sobre os investimentos. Todo mundo é cobrado, né? A gente tem que ter veia negócio, a empresa está ali para dar lucro, então você precisa comprovar ROI. E aí, qual que é a causa raiz disso? Atribuição. Eu consegui atribuir o resultado a um canal ou a uma campanha, é uma dor, tipo assim, gigantesca, certo? Sim. Quando você olha no mercado e você procura por soluções que a gente chama de soluções na prateleira, eu consigo comprar uma solução em vez de ter que desenvolver internamente. Você tem soluções na prateleira de ferramentas que vendem a ilusão, inclusive, de que eu vou resolver o seu modelo de atribuição. Tem ferramentas, tá? Então, tem algumas ferramentas no mercado. Quando eu cheguei no Gympass, existia uma ferramenta de atribuição para aplicativos, tá? Para você entender campanhas de aplicativos que se chama AppsFlyer. Uma ferramenta muito boa, poderosa, caríssima. E aí eu entrei, a ferramenta, ela estava subutilizada, a gente tinha um contrato de 3 anos com ela, tá? E o time, né, ali dentro de engenharia, que ainda não era um time Martech, não tinha as pessoas certas, os processos bem desenhados, eles estavam há, 8 meses tentando implementar o básico da ferramenta. Então, imagina que a empresa já passou 8 meses pagando uma ferramenta caríssima, sem conseguir extrair retorno dela, valor dela. E aí, quando eu cheguei, eu dei joguei um balde de água fria. Por quê? Eu falei, gente, a gente está pulando vários steps. Para eu conseguir ter um modelo de atribuição robusto, primeiro, eu tenho que ter todos os meus dados organizados, bem desenhados. Eu tenho que ter uma plataforma na minha stack central, que é o CDP, e depois a gente pode falar. Anyway, eu coloquei um monte de coisa que precisa vir primeiro, antes da gente chegar numa plataforma de atribuição. O que eu quis dizer com isso? Eu falei, podemos cancelar a ferramenta? Não, o contrato é de 3 anos. Consequência, eu fiquei lá por 2 anos, a gente não tinha, pensa que eu entrei, estavam há 8 meses tentando implementar, eu fiquei 2 anos, a gente estava começando a implementar depois de 2 anos. Ou seja, por quase 3 anos a gente pagou uma ferramenta sem utilizar.
Justamente porque eu não tinha as pessoas certas, os processos bem desenhados, que sabiam que, inclusive, existem muitos steps antes de você chegar naquele último step. A gente estava tentando pular os steps. E quando você não tem pessoas no centro, você não tem esses processos, você vai chegar nisso. Então, vai ser uma confusão e a gente passou a resolver, a gente foi lá e conseguiu implementar um modelo de atribuição mais robusto, aí você consegue escalar o negócio, mas leva um super tempo para chegar lá. É meio que o estado da arte de um time de Martech e Marketing Ops é conseguir entregar um modelo de atribuição mais robusto, você ter ali algoritmos que vão te ajudar a responder o impacto de cada canal, de cada ponto de contato, mas esse é o estado da arte, demora um tempo para você chegar lá. E você tem que passar por esses passos, não tem como fugir. No marketing tradicional, pelo menos quando eu aprendi, pode ser que esteja desatualizado, o marketing existia justamente para munir o time comercial de leads, justamente para poder vender e gerar receita para a empresa. Nessa estrutura, ele mantém-se com esse objetivo ou não? Aí vai depender muito, primeiro, um pouquinho do modelo de marketing, do modelo de negócio em que você está inserido, tá? Então, quais são eles? A gente tem empresas que são Product-Led Growth. Então, o crescimento, ele é muito derivado e puxado por produto, tá? Então, o Well Hub do lado B2C, ela é uma empresa Product-Led Growth, tá? Então, o produto é o principal responsável pelo crescimento, tá, da empresa. Então, você tem escala, você tem fluxos que são 100% self-service. Então, para você consumir uma assinatura do Gympass, como do Well Hub, como um colaborador de uma empresa, você não fala com ninguém. Sim. Certo? Então, todos os seus fluxos do seu produto ele tem que ser muito bem desenhado, tá? Quando você tem uma empresa Sales-Led Growth, é uma empresa derivada por vendas, custos de aquisição, uma operação de vendas, geração de lead. Aí você vai ter, né, esse contexto que você falou. E aí tem um último estágio que é empresas Marketing-Led, que elas são mais derivadas por um time de marketing, mas são empresas muito grandes, por exemplo, como Coca-Cola, tá? Como Unilever. Então, você tem muito investimento, você tem uma super marca e por aí vai. E aí, Marketing Ops se encaixa em todas elas? Marketing Ops se encaixa em todas elas, tá? A empresa Product-Led é uma das mais dependentes de um bom time de Marketing Ops e de Martech, tá? Tipo, não dá para viver sem. É tipo um must. Até porque, nessa metodologia de Product-Led Growth, é visto como o contato ou a solicitação do contato como um bug. Salvo engano, posso estar errado também, mas... Total. Porque não é para ter, justamente porque o ticket médio é tão baixo que não faz sentido você colocar uma pessoa para atender. Por isso, o fluxo, a jornada, como é o onboarding, deve ser da forma mais fluida possível, correto? Correto. A gente deveria cair no suporte como último caso. Não quer dizer que você não vai ter um time de suporte, né? Você vai ter, mas deveria ser o último caso. Você deveria conseguir resolver tudo dentro do seu produto, você deveria conseguir comprar sozinho. E aí o objetivo do time de marketing é fazer o cara, desde que conheceu o usuário, você pela primeira vez, como é que você vai levar ele até uma primeira compra sozinho? Ou uma recompra, né? Que é ali, no caso, se tiver modelo de assinatura, renovação... ou então cross-sell e upsell, que a gente vê muito, por exemplo, né, Nubank, que está fazendo isso muito bem. Você começa com cartão de crédito, depois vem comprar um seguro aqui, depois vem fazer aquilo, mas você não fala com ninguém para fazer isso, né? Então, o produto é muito core. Aí, Sales-Led depende muito de Marketing Ops e Martech? Muito também. Só que aí as necessidades elas são um pouco diferentes, tá? Então, você tem o objetivo de gerar um MQL, né? Um Marketing Qualified Lead ali, para o seu time de vendas operar. Mas existe todo um mundo aqui que a gente precisa conhecer para a gente entender se de fato... para entender de fato qual canal que está performando melhor, né? O mesmo objetivo é sempre reduzir custos de aquisição, né? Sempre melhorar todas as minhas taxas de conversão e por aí vai. E aí tem uma parte muito central que, agrega muito valor quando você tem um time de Martech e Marketing Ops, que é você auxiliar o time de vendas a operar melhor. Então, exemplos. Não existe aquele ponto do tipo assim, toda operação de vendas vai ter o melhor SDR e o melhor vendedor, certo? Sim. E vai ter o pior SDR e o pior vendedor.
Sim. E, assim, o pior SDR, o pior vendedor, provavelmente você vai desligar ele, mas você sempre vai ter esse mix. Você nunca vai ter um time 100% de vendedores excelentes. Faz parte do negócio. Quando você está distribuindo os MQLs, qual que é o melhor cenário? Que a gente tem, às vezes, a melhor temperatura, o lead mais qualificado, menos qualificado. Tem uns que estão mais quentes, né? Sim. Que o nível de consciência da marca e do produto é muito maior. Aí tem os que estão um pouco mais frios. Ou então, esse daqui tá muito mais dentro do meu faturamento de empresa que eu busco no B2B. Esse daqui fatura menos, então a taxa de conversão é menor. Dado tudo isso, o que a gente gostaria? De enviar o melhor lead, vamos supor, para o meu melhor vendedor. Ou eu deveria enviar o meu melhor lead para o meu pior vendedor? Depende, eu quero maximizar a minha receita. Então, eu deveria enviar o meu melhor lead para o melhor vendedor, senão eu vou estar desperdiçando. Esse roteamento de leads inteligente, por exemplo, e aí você pode levar em consideração a conversão do seu vendedor, a média móvel dos últimos 8 dias. Se começa a cair a conversão dele, ele vai parar de receber os melhores leads. Tudo isso de forma 100% automatizada, com inteligência por trás. Quem é que entrega isso para um time de vendas? Marketing. Marketing pode ajudar. A gente, como, né, uma área que tem Martech, Marketing Ops, pode super ajudar. Ou então o time de vendas vai ter que criar uma estrutura de tecnologia, de engenharia, que aí a gente pode fazer um paralelo, e existem algumas estruturas já mais robustas que a gente chama de Revenue Ops, não Marketing Ops. Mas o Revenue Ops, que a gente vê aqui no Brasil e está evoluindo, não é necessariamente o Revenue Ops dos Estados Unidos, que é quase que um paralelo de marketing. É um time de tecnologia dedicado, que entende da arquitetura, né, do ecossistema. Está muito mergulhado em dados, muito principalmente. Muito mergulhado. Uhum. Então, é um pouco disso. E aí, eu acho que responde sua pergunta, né? Sim, ou não? Sim. Não, perfeito, exatamente. E muito interessante essas provocações que você trouxe também. Será que... Porque eu já ouvi os dois lados, né? A parte de distribuição de leads, porque, bom, eu preciso treinar o cara ruim, mas eu gostei também dessa provocação, e graças a Deus não tenho esse problema hoje, que é, será que num curto período de tempo não vale a pena a gente migrar para performance? Porque se o meu pior vendedor começa com os piores leads, começar a ter resultado melhor, será que eu não posso começar a testar ele? Então, de forma automatizada, começar a fazer isso sem precisar ter um Revenue Ops ou um marketing, alguém do time de marketing fazendo isso manualmente, até para não ter viés, é muito interessante. Uhum. E você consegue, dependendo do tamanho da sua operação, você perde o timing se você tiver que fazer tudo manualmente, né? O mais interessante, quando você está com uma operação muito grande, é que tudo isso seja automático para você conseguir fazer essas mudanças quase que em tempo real, né? E aí, você, tipo assim, aí é decisões de negócios muito legais que você vai tomando junto com o time de vendas, porque às vezes nem sempre eu vou ter lead suficiente para todos os meus melhores vendedores. E aí você redistribui para os seus piores. Depende da capacidade do seu time, quantidade de leads, MQLs que você está gerando. Depende do desafio do mês. Se o desafio está apertado, eu não quero desperdiçar lead. Então, ok, como que a gente vai tomar essa decisão? Não vamos passar nenhum lead bom para ninguém. Então, essa que é a beleza ali de uma área de marketing e vendas tomando essas decisões juntas, né? Nossa, muito interessante. Fazendo uma pergunta de volta, assim, para você que trabalha bastante em vendas e a gente sempre tem essa dor. Como que você faz a relação de marketing e vendas funcionar bem, do ponto de vista de vendas? Eu entendo que começa justamente naquilo que você falou, que é pessoas, né? Porque o vendedor vai querer sempre o melhor lead caindo no colo, principalmente se for de inbound, mas outbound também depende de uma proposta de valor interessante. Mas o mundo ideal para o vendedor é cair o lead aqui falando, quero comprar. A gente sabe que nem sempre, ou quase nunca, isso é uma realidade. Então, toda campanha, seja de outbound, ou seja, o trabalho que o time de marketing está fazendo com inbound, tem que ser medido. Então, seja ali em reuniões semanais, ou quinzenais, ou mensais, enfim. Mensal eu já acho, por exemplo, que é bastante. Eu acho que semanalmente, ou no máximo quinzenal, é interessante porque dá para você corrigir a rota. Por exemplo, no caso de vir uma leva com leads piores ou poucos leads, eu acho que
pode um mês ser tarde demais para corrigir a rota, por exemplo. Mas a partir disso, como você falou, e é engraçado, né? Como a questão dos processos, então qual que é o nosso SLA? Ou seja, qual que é o padrão mínimo que a gente vai aceitar para isso? Porque às vezes, e ocorre, eu acho que você deve saber disso, né? Do time de marketing gera muitos leads e fala, não, tá aqui, ó, você pediu 80, estou te entregando 100. Sim. Mas quantos desses 100 realmente são leads qualificados? Porque eu particularmente prefiro que você me envie 30 qualificados do que 100, dos quais ali a gente sabe que os mesmos 30 vão estar qualificados. Você está gastando tempo de marketing, investimento em marketing, o tempo do vendedor, você está tornando um pipeline que poderia ser saudável, não saudável, ou trazendo uma projeção de vendas que não vai se realizar. E aí, essa questão de tecnologia, eu confesso que eu ainda não cheguei a trabalhar num lugar onde a tecnologia realmente fizesse diferença. Lógico, trabalhei já com diferentes CRMs, por exemplo, mas dentro dessa metodologia que você propõe, eu não vejo nada ainda tão fora da curva como isso que você está falando. Não sei se eu consegui responder ou se tem algum ponto ali que você acha que vale entrar um pouquinho mais. Sim, não, mas eu concordo 100%. Eu gosto de falar muito que o principal objetivo de marketing nesse contexto, sales led, geração de leads, demanda, você tem uma operação de vendas, o objetivo de marketing é tentar entregar o lead mais quente possível, o melhor lead possível, mais qualificado, mais quente, e o objetivo de vendas é sempre tentar vender para o lead mais frio possível. Porque também nem sempre vai conseguir trazer o lead mais, né, mais consciente, por aí vai. E aí, de fato, tem que acontecer uma venda, né? Porque em alguns casos, se o seu time de marketing for muito bom, você vai tirar só o pedido. Mas e aí, onde está, né, ali o poder da venda? Como que a gente quebra objeções? Mas nesse caso, a gente tem um problema bom. Porque a gente se aproxima muito do Product-Led Growth. Que eu vi até o caso da Zoom, por exemplo, que eu achei muito interessante. Que fizeram, na pandemia, você sabe que a Zoom, né, a plataforma de videoconferência, ela bombou. E ela aumentou assim, vendeu mais de 100 vezes aquilo que ela vendia. Não lembro o número exato agora. Mas foi feito um cálculo, provavelmente alguém de marketing ou de PLD, né? PLG, Product-Led Growth, que mostrava que se o Zoom fosse um produto que necessitaria de um vendedor, eles não conseguiriam fechar em mais de 6 meses toda aquela demanda. Então, eu vejo com bons olhos, se o marketing consegue fazer esse programa de educação do cliente ao ponto dele só tirar pedido, eu vejo como benefício, particularmente. Nossa, aqui zero apego ao vendedor, nesse caso, né? Ao time de vendas, nesse sentido, pensando no melhor para a empresa e no modelo de negócio dela. Não, perfeito, sensacional. A melhor resposta que alguém de vendas poderia dar, assim, vamos trabalhar junto. Porque exato. E aí é que sempre tem aquelas brigas, né? Marketing, vendas e CS, por exemplo. Tecnologia e vendas, muito também. Mas é uma questão que, às vezes, você precisa realmente criar um produto novo. Mas, às vezes, a gente consegue também se tornar uma referência tão forte como foi, por exemplo, no Nubank, que você citou, que é no boca a boca. Eles são product-led, eles nasceram product-led, agora eles estão virando mais marketing-led, mas eles nasceram, tipo, o produto, eles sempre focaram muito em construir o melhor produto para ele se vender sozinho, é isso, né? E eles tinham uma narrativa, o que eu acho que a gente pode até puxar esse gancho interessante, que é essa narrativa de colocar os bancos tradicionais como vilões, que não dão crédito, né? Tipo, grandes bancos não davam cartão de crédito para a classe baixa do Brasil, e foi por onde eles começaram, né? Então, eles se preocuparam em criar um excelente produto para ele vender sozinho, e eles tinham uma narrativa, uma história muito forte para contar, que foi encontrar esse inimigo em comum entre o público-alvo que eles queriam atingir, principalmente ali no início.
Então, ele juntou esses dois caminhos e foi um dos principais pontos de sucesso do Nubank, com certeza. Bom, vamos pensar que eu sou um CMO e eu, ouvindo esse podcast, eu entendo que, nossa, faz sentido eu me aprofundar um pouco mais nessa metodologia. Quais são as decisões chaves para que eu possa iniciar essa mudança dentro da minha empresa? Porque você citou Martech e você está falando até de contratar devs para o time de marketing, que se você fala isso há 10 anos atrás, as pessoas vão falar que você é louco. Uhum. Por que o time de marketing vai ter um desenvolvedor? Só que você não está falando de um desenvolvedor. Você me citou antes da nossa conversa, do nosso podcast começar, que você já trabalhou, já viu empresas que possuem 6, 7, 8 squads dentro do marketing. Eu não estou falando de tecnologia. Então, me parece algo muito robusto. Uhum. Você citou já pessoas, processos de tecnologia, mas onde que é o começo? Existe diferença se a gente for pegar uma empresa menor, uma empresa maior? Como que a gente começa a estruturar essa metodologia para que eu tenha um processo de marketing tão eficiente que eu consigo mapear, mesmo se foi há 2 anos atrás, toda a jornada, todos os contatos, todas as páginas, canais, enfim, que esse cliente passou, inclusive sabendo que ele pode entrar, independente se é pelo desktop ou pelo celular, independentemente se é com e-mail 1 ou e-mail 2, como que eu sei que o Fernando ele passou por toda essa jornada? Uhum. Porque isso eu acho que é interessante ao ponto de, no futuro, você prever um comportamento. A partir do momento que você tem isso em massa, você consegue prever o comportamento e aí eu acho que não tem volta. Aí você realmente ganhou o jogo. Total. É uma excelente pergunta, assim. Por onde eu começo? Vamos lá. Se eu pudesse resumir o que é marketing hoje, assim, o que marketing passa o dia fazendo? Para mim, marketing é um jogo de transferência de audiências, tá? Então, transferência de audiências quer dizer, eu preciso entender muito bem o propósito de um canal, o público que existe ali dentro, se ele tem potencial, né, para ser um canal relevante para mim, qual é o formato de conteúdo e o meu objetivo dentro da jornada que eu quero fazer com aquele canal. Então, pensa numa jornada linear. A gente tem lá awareness, a gente tem consideração, ativação, monetização, né? Que é onde eu trago um novo cliente. Depois tem retenção, cross-sell, upsell, loyalty, por aí vai. Para cada canal, eu preciso entender o que eu quero dele. Eu quero alcance, eu quero awareness, eu quero conversão. O que eu quero? O que é o erro hoje que eu vejo que quem ainda não entendeu esse jogo não vai ganhar ele? Vamos pegar um exemplo do Instagram. Instagram tem estudos que dizem que a nossa atenção está menor do que a de um peixe. Tipo, menos de 8 segundos. Tá? Porque a gente está lá scrollando, né? Quando que você usa o Instagram? Por que você usa o Instagram? Eu uso o Instagram até de forma automática. Até de vez em quando, para você ter uma ideia, eu excluo ele porque direto eu puxo o celular e eu entro no Instagram sem saber por quê, de tão automático que Exato. é. Mas isso também faz com que a sociedade hoje seja até mais ansiosa, porque é tudo... Total. Você tem, que nem você falou, 8 segundos. Então... Você tem menos, ou seja, você tem menos que 8 segundos para prender a atenção de uma pessoa. Total. E você tá lá no Instagram, né? Passando, tá vendo um monte de coisa rápido e por aí vai. Mas assim, o canal em si, por exemplo, quando que eu uso Instagram? Eu uso para aprender algumas coisas, mas é o meu momento mais relaxante, sabe? Que você tá cansado, você não fica na sua cama passando, ou você tá no almoço, você fica lá passando e por aí vai. Então, pensa que no comportamento do consumidor, eles utilizam essa mídia para relaxar, se entreter, né? Eles querem ver coisas engraçadas. Se você for ver no Instagram, por exemplo, quais são os tipos de conteúdo mais consumidos, humor é o 3º ou 4º, se eu não me engano. Então, as pessoas estão ali para se divertir, estão para aprender e tal.
Então, faz sentido eu, dentro da minha estratégia de marketing, onde eu tenho menos de 8 segundos seus, onde é uma mídia que muita gente está ali para relaxar, eu querer te trazer e te pegar num momento de conversão de um produto complexo? Não. Num software as a service que eu tenho que explicar funcionalidades, que é muito difícil de explicar o que é? Não. Então, esse conteúdo, talvez ele não vai ser para conversão ou educação sobre o produto. Ele vai ser para alcance e awareness, para você me conhecer pela primeira vez, tá? E eu vou fazer isso com conteúdo em forma de entretenimento. Então, como que eu misturo um pouquinho de... Eu quero te ensinar o que a minha marca é, mas te entretendo porque você tá ali para esse momento. E aí, eu entendo, ok, então eu tenho que construir vídeos curtos, eu tenho que ter vídeos que eu vou conseguir agregar um certo valor, seja eu educando alguma coisa em 10 segundos, ou seja, entregando algo de humor que vai ser super compartilhado. E aí, depois eu vou te transferir para uma outra mídia, para um outro canal, para eu conseguir, por exemplo, aumentar a minha superfície de contato com você, para eu ter mais tempo de tela com você e talvez ser o momento de eu te explicar a complexidade do meu produto. Então, vamos lá, Instagram, para você me conhecer a primeira vez, para você estar me seguindo, agregando valor. A hora que eu quero falar do meu produto, será que eu te mando para o YouTube? Depois, será que eu te mando um e-mail? Você está falando de uma estratégia de multicanalidade. Multicanalidade. Mas isso que é chave. Então, eu preciso entender, né, o propósito do canal e o objetivo que eu quero com ele, que eu consigo, dado o que o meu público-alvo espera. Mas, Pri, ok. E agora? Como é que eu vou... Rapidinho, só fazer uma provocação, já que você citou. É possível fazer uma estratégia multicanal eficiente sem você ter todas essas jornadas mapeadas? Não existe, não tem como. Por isso que Martech e Marketing Ops é chave. E aí, como que Martech e Marketing Ops é peça-chave disso? Para você entender o que está acontecendo em cada canal desse, ou inclusive para você poder fazer esse jogo de transferência, sabendo em que momento da jornada você está, cara, isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer dentro de uma empresa. Uma das coisas mais difíceis, assim, eu não quero trazer a ilusão, sabe? A gente lê muito, eu vou em muito evento, eu leio muita coisa que fala de atribuição robusta, de personalização, de omnichannel. Não são buzzwords que a gente vê em todo lugar? Uhum. Ninguém consegue fazer isso sem um time de Martech, um time de Marketing Ops. E poucas empresas conseguem chegar nesse estado da arte. Porque aí a gente entra nesse ponto. Ok, como que eu armazeno todas as informações em torno do usuário, né? Do tipo, tanto informações estáticas suas, então, né, são dados demográficos e coisas desse tipo, por exemplo, quanto informações comportamentais. Porque você, né, ter visto um anúncio meu no Instagram é um comportamento que você teve. Você assistiu, né, um vídeo meu no Instagram, depois você viu um vídeo no meu YouTube, depois você acessou o meu website, depois você tentou iniciar uma conversa comigo, né, com o meu time de vendas pelo WhatsApp. Tudo isso são comportamentos, tá? Como é que eu metrifico, mensuro e armazeno todos esses comportamentos para eu conseguir entender, né, quais são os clusters que seguem um comportamento XYZ para eu cada vez mais instigar esse tipo de comportamento nesse jogo de transferências para eu ter o máximo de resultado possível. Super difícil de fazer. E aí... E aí exige muito tempo porque são 4 estratégias diferentes. Quando você está falando de Instagram, YouTube, site e o time de vendas, né? Uhum. Existem personalizações para cada uma dessas jornadas e provavelmente vai ter até um teste AB porque tem perfis diferentes desses prospects, leads. Total. E você tem que desenhar tudo isso. Tudo isso. E aí o que acontece? Isso é chave. Não tem nada mais desigual do que tratar todo mundo da mesma forma, certo? Tipo assim, eu vou conseguir personalizar a nível usuário? Dá para fazer, tá? Porque, inclusive, com inteligência artificial, a gente consegue entender, né, o seu comportamento e por aí vai. Mas vamos para um lado mais simples.
Existem grupos, né? Em qualquer lugar você consegue encontrar padrões dentro de grupos, né? Qual que é o denominador comum desse grupo, desse grupo, desse grupo? Então, você consegue ir criando segmentações dinâmicas se você tiver uma stack bem desenhada. Então, segmentações dinâmicas do tipo, o usuário viu minha página, viu minha homepage, ela pesquisou artigos, né, XYZ no meu blog, ela veio do anúncio sobre uma dor específica do Instagram. Eu vou reunindo todas essas informações ricas para eu conseguir, inclusive, personalizar essa jornada. Então, vamos supor, vou fazer um paralelo com a Conta Azul. Uma das dores que a gente tem, que a gente resolve, é a cobrança automática de cliente. Então, se eu sei que um cara veio de um anúncio sobre cobrança, né, e eu trago ele para minha página e ele está visualizando, eu guardei essa informação. Depois eu vou tentar fazer um remarketing mostrando como que o meu produto resolve, porque eu só falei da dor ali, porque eu só tenho 10 segundos. Mas agora eu preciso contar para ele, como que o meu produto vai resolver essa dor? Tá? E aí, como que eu envio essa informação para o time de vendas? E como que depois eu mando um e-mail, um SMS para ele, falando que, inclusive, se você tem os melhores dias para você cobrar os seus clientes. Porque início de mês cai o dinheirinho na conta, ou fim de mês. E aí você vai juntando esse monte de informações, e isso é personalizar. Só que você tem que estar coletando tudo isso. Em algum momento, se ele parou de engajar com esse tipo de conteúdo, tipo, pode ser uma dor que ele tem, mas não é a dor mais chave, porque ele começou a pesquisar um pouquinho ali sobre DRE, sobre PNL, sobre fluxo de caixa. Vamos tentar ir por esse caminho? Só que tudo isso tem que ser de forma automática e dinâmica, quase que near real time. E aí, como que a gente faz isso, Fernando? Uma das plataformas chaves que um time de MarTech e Marketing Ops opera, a gente se chama de CDP, que é um Customer Data Platform. E aí ela resolve N coisas diferentes para quando você está num nível mais robusto de marketing, você precisa de escala, tá? Um deles tem integração nativa com diversas aplicações e diversas ferramentas. Então, pensa que tudo isso que eu estou te falando, eu preciso, em algum momento, enviar uma audiência para o Instagram, em algum momento eu preciso enviar um e-mail, em algum momento eu preciso metrificar o que está acontecendo, que tem ferramentas de comportamento de usuário, Product Analytics, Web Analytics, por exemplo, como o Google Analytics, que todo mundo utiliza. Então, eu preciso estar fazendo esse jogo de informações. Imagina se eu tivesse que integrar, e hoje, por exemplo, quando eu olho para uma stack básica de marketing, você vai ter aí facilmente 15 ferramentas. Plataformas de mídia e tal. Imagina se eu fosse integrar todas elas, o nível de desenvolvimento, de esforço que eu teria para não só desenvolver, como para dar sustentação. Que eu falo sempre do tipo assim, vamos desenvolver tal coisa? Eu falo, gente, não é só desenvolver, não é só criar, você precisa sustentar, depois as coisas mudam e tal. Então, ela te permite fazer isso, tá? De forma bidirecional. Você consegue consumir ou consegue entregar. O CDP, ele vem antes ou depois da jornada? Eu chutaria aqui que primeiro você mapearia a jornada para entender quais seriam a estratégia, os touch points e canais, porque depois ele vai cair obrigatoriamente no CDP. A dúvida é, o CDP existe... primeiro você desenha toda essa estratégia para depois criar o CDP? Qual que é a ordem aqui? Esse é um bom ponto. Quando eu vou selecionar o CDP, que existem algumas opções no mercado, tem o M-Particles, tem Segment, por exemplo. Esse ponto é super relevante. Eu preciso entender um pouquinho, ter uma visão geral de qual é a minha stack de marketing atual e desejada. Porque às vezes eu não estou no meu cenário, no meu melhor cenário. Quais são os canais que vão provavelmente funcionar para mim? Né? Então, se eu tiver esse mapeamento de todas as ferramentas que eu preciso integrar, ele vai ser um dos meus requisitos. Então, o CDP que eu quero se integra bem com esse tipo de ferramenta? Exemplo, qual que é uma ferramenta que eu olho com muito cuidado se tem integração direta com o CDP? As principais. Se vai integrar bem com o meu CRM e com a minha plataforma de automação de marketing. Cara, se não integrar muito, muito, muito bem com o que eu tenho dentro de casa, eliminada, tá? Então, ela que vai ter que enviar para a operação de vendas, ela que vai ter que enviar para eu conseguir disparar um e-mail, por aí vai. Aí o segundo ponto, plataformas de mídia.
Ela tem integrações mais robustas com as minhas Então, plataformas de deixa eu mídia? voltar um passo atrás. O CDP, você contrata ou você constrói? Eu contrato. Tá, o CDP você contrata, beleza. Contrato. Ela existe na prateleira. Possível, mas existe a possibilidade de você desenvolver ou não vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. É Não tão vale a pena. robusta que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena porque um time de tecnologia deveria focar muito no seu core ali, né? No seu produto. Não vale a pena. A gente pensa que esses softwares, eles têm lá centenas, milhares de desenvolvedores só para aquela solução. A gente nunca vai alcançar o nível de robustez de uma empresa inteira dedicada só para isso, né? Então, esse é um ponto interessantíssimo, tá? Porque, voltando ali um pouquinho no mapa, que o M vem de mentalidade de produto. Então, a área de MarTech e de Marketing Ops, elas não podem ser uma área considerada suporte. Do tipo assim, eu peço e você me entrega. Sabe? Aquelas áreas de suporte. Tipo, faz isso para mim e a área só entrega. Não pode. Você consegue dar um exemplo prático desse tipo de suporte que é pedido para o marketing? Do tipo assim, eu preciso de criar um formulário X. Eu preciso de um formulário assim. Tipo assim, a pessoa lá não chega com a dor, ela já chega com a solução. Né? Ela fala, eu quero sem contexto, provavelmente. Sem contexto, né? Então, ela vem assim, eu preciso captar uma informação X e enviar para uma landing page Y. Ela chega meio que com a solução. Mas você pergunta por quê? O que você está querendo resolver? Na verdade, a solução pode ser uma outra completamente diferente. Ou fazendo um paralelo interno, quando você tem times de creative in-house, que fica assim, eu preciso de uma peça assim, eu preciso de um vídeo assim. E não é co-criado com a área, fica aquele demanda, entrega, abre briefing, entrega. É como se fosse uma agência interna dentro de casa. Então, por que você tem internamente? Se não é para incorporar e tomarem decisões de negócio juntos. O mesmo contexto é Marketing Ops e MarTech. E aí, esse é um ponto super interessante, porque se você entregar para um engenheiro comum, um time de tecnologia comum, a sua dor, provavelmente ele vai querer desenvolver isso aí do zero. Só que aí você tem que sentar, tem que explicar, você tem que, tipo assim, olha qual que é a minha dor, o que eu tô querendo resolver. Sabe? E essas pessoas de MarTech e Marketing Ops têm que conseguir argumentar. Eu passei isso para uma empresa que o meu VP de engenharia queria desenvolver tudo do zero. Falei, cara, mas tem tanta coisa que a gente tem que trabalhar, por que a gente não pega na prateleira? Tá pronto, sabe? E eu preciso disso aqui para ontem. Que um outro ponto marketing precisa de velocidade, né? Olha, o tanto de coisa que acontece todo santo dia... Eu não posso esperar você desenvolver isso aqui 2 anos para eu conseguir entregar essa jornada multicanais, por exemplo. O Massarico está aqui. O ROI está batendo, né? O Massarico está o Massarico de qualquer empresa está no time de marketing, no time de vendas, né? Sim. Tipo assim, sustentam o resultado de negócio, né? São mais curto-prazistas, né? Então, não tem como. E aí eu acho interessante porque... Você contratou o CDP, você criou a estratégia, você colocou ela para rodar. Só essa questão de estratégia geralmente dura o quê? 3 meses? Porque o cálculo que eu estou fazendo agora é contratar, eu acho que dá para contratar em menos de 1 mês. Mapear todas as experiências, eu falo assim, se você for muito bom, tiver um time muito robusto, 2 semanas, mas talvez pelo menos 1 mês, dependendo da complexidade ou da quantidade de produtos de prateleira que você tem. Aí entra a terceira questão, que após eu mapear e trazer uma estratégia para cada uma delas, inclusive multicanais, quando que a gente começa a ver o ROI? Porque isso aqui me parece algo de pelo menos 6 meses. Então eu queria entender com você se é isso mesmo, se não é. Vai depender muito da complexidade tecnológica da sua empresa, o quanto as coisas elas foram bem desenhadas ou não. Então, vamos fazer um paralelo. Toda empresa, e faz super parte, uma startup, quando ela está lá no início, ela precisa de velocidade, certo? Sim. E ela tem muito esse mindset de encontrar o product market fit, de MVPs, de testar as coisas. Então, você não vai lá e pensar nos seus problemas daqui 5 anos. Você precisa provar hoje, você precisa encontrar o que funciona hoje. Então, você vai construindo aquele monte de coisa, né? Faz um monte de gambiarra, sabe? Porque você precisa, com o mínimo esforço possível, colocar as coisas na rua.
Aí uma empresa ela vai crescendo, né? Passa 6 anos. Essas gambiarras, uma gambiarra em cima da outra, uma gambiarra em cima da outra, uma gambiarra em cima da outra, vira um ninho em algum momento, tá? E toda empresa passa por isso. Toda empresa passa por isso. Quanto tempo você leva para tomar a decisão de começar a organizar a sua casa vai depender, por exemplo, do quanto tempo eu vou levar para colocar isso aqui de pé. Então, por exemplo, o Gympass demorou um pouco. E aí ele estava reconstruindo todo o seu ecossistema novo em paralelo e deixou o antigo num cantinho, olhando para ele só quando dá bug na experiência. Aqui a gente está falando de produto mesmo. De produto mesmo. Do ecossistema de tecnologia de dados, tudo lá dentro. Tudo que está funcionando, como que as informações estão fluindo e por aí vai. Então, na maioria dos cenários, é melhor você construir do zero do que você consertar. A maioria. E aí você passa por essa dor gigantesca de uma empresa que é meio que migração. Migrar do seu ecossistema antigo para você ir para um ecossistema novo. Geralmente o famoso monolito, né? Pegar um monolito para depois pegar... Ir para microserviços, por exemplo, que é o que escala, né? Então, dependendo do estágio de maturidade que eu vou levar mais ou menos tempo para isso. Tá? Então, se eu entro numa empresa menor, vamos supor o exemplo do G4, que eu tive recentemente, a empresa já ainda era pequena, relativamente pequena, estava ali no seu 3º ano. Então, para eu levantar isso aqui, foi muito mais rápido. Então, sei lá, 6 meses já tinha uma estrutura bem legal, uma fundação que eu falo que você tem que levantar bem legal. No El Hub, a gente levou muito mais de 1 ano. Na Conta Azul, eu vou levar um tempinho também, porque a gente já está mais maduro, já saiu do monolitão, acabou de acontecer, então eu vou levar um pouco de menos tempo. Então, depende do como eu encontro todo o terreno de tecnologia. Tá? Porque pensa que, por exemplo, eu preciso consumir informações de muitos lugares. Então, vamos dar um exemplo básico. Abandono de carrinho, que todo mundo recebe ali um cupomzinho no momento que você abandonou o carrinho no real time. Aquela informação ela precisa ser consumida. É um evento de abandono de carrinho. Então, esse evento já é emitido, já existe, é fácil de capturar? Em que sistema ele está? Eu consigo buscar ele server-side? Ele está near real-time ou não está hoje? Ele não está numa arquitetura que já está em tempo real? Se isso aqui já estiver pronto, já redondo, é só eu consumir, vai ser mais rápido. Senão, a gente vai ter que pedir para o produto passar a emitir, vai ter que entender como que ele passa a ser em tempo real, se ele não é. Porque não adianta abandono de carrinho D-1. Abandono de carrinho, eu quero pegar o cara na hora, certo? Então, é um pouco disso. Que já existem algumas coisas prontas para eu consumir, eu preciso levantar tudo, pedir ajuda, priorizar no roadmap do meu time colega de produto. Então, é um pouco disso, que vai definir se eu vou levar muito ou pouco tempo. E quais são os principais KPIs ou métricas de sucesso que você tem hoje numa área como essa? Tá bom, esse é um excelente ponto. Que volta no mapa, inclusive. O último A ali é sobre adoção das soluções. Tá? Então, existem alguns indicadores chaves de engenharia que você mensura a produtividade, né, por desenvolvedor, coisa desse tipo. Mas a adoção das suas soluções por marketing é um dos indicadores que a gente precisa ter com certeza. Vamos fazer um paralelo com qualquer outra área. Você já nunca viveu do tipo assim, todo mundo precisa de um dashboard de dados? Aí você acaba com 50 dashboards, mas ninguém utiliza? Sim. Então, tipo assim, você pôs um puto esforço, né? A galera foi lá de dados, de engenharia de dados, de analytics, construiu aquele monte de coisa, mas ninguém está utilizando. Então, você não teve sucesso. Só para deixar claro, para quem estiver passando isso na sua empresa agora, são todas as empresas que passam por isso, tá? Só para deixar muito claro. Porque qual que é a causa raiz disso? Não houve o entendimento claro da dor e das respostas que queriam encontrar, dos mapeamentos dos casos de uso. O que você precisa acompanhar na sua operação, Fernando? A área ali, ela precisa ter essa mentalidade de entregar um bom produto. Para a gente entregar um bom produto qualquer, a gente não tem que conhecer o cliente, as dores, o que a gente vai resolver, né? Como que ele quer encontrar isso, como que ele quer utilizar o meu produto. Então, é a mesma coisa, a mentalidade de produto. Eu tenho que sentar com você de marketing e falar quais são as suas dores, o que você precisa, né? Então, e aí depois garantir que está todo mundo utilizando. Só que também tem um ponto importantíssimo.
a adoção dessas soluções, ela não é orgânica. Do tipo assim, tá bom, entendi todos os requisitos de negócio. Ou seja, o meu output final está 100% alinhado com o que o meu cliente deseja resolver. Tá? Então, ele tinha uma dor específica, eu entendi muito bem a dor dele e entreguei a solução. Isso não garante a adoção. Porque o time tem que intencionalmente criar processos, governanças, playbooks e treinamentos para, de fato, garantir a adoção. Então, a adoção das soluções por marketing é um indicador super chave. E aí tem algumas maneiras de você fazer isso. Adoção de outras áreas, você diz? Das outras áreas de marketing. Então, por exemplo, o CDP. Uma das coisas que eu quero... Mas só um pouquinho. Se for das outras áreas de marketing, mas eu estou pensando até a nível empresa. Não necessariamente do time de vendas, ou do time de produtos, ou do time, enfim. Eu entendo que compliance poderia entrar muito ali, principalmente por conta do acúmulo do número, da quantidade de dados que você está trazendo para dentro de casa. Você está falando realmente só marketing, ou existem essas interações com outras áreas, mas que no caso são bem menores? Existe também. Existe que, engraçado que quando eu desenho toda essa estratégia de MarTech, de Marketing Ops, eu falo que a gente tem 3 estágios principais. A fundação, que a gente tem que levantar tudo. Aí você passa por um estágio de otimização, né? Então, levantei, como é que eu estou sempre otimizando? E aí você vem para um terceiro estágio, que é de expansão. Como que eu levo em consideração e evangelizo tudo que eu criei de incrível para as outras áreas? Eu expando o uso das minhas tecnologias, das minhas soluções para as outras áreas. Porque é isso, tem muita coisa rica que pode ser utilizada por N times diferentes. Só que também não adianta eu querer resolver a dor de todo mundo, a princípio, certo? Se eu for sair e falar assim, vendas, o que eu posso te ajudar? Produto, o que eu posso te ajudar? Marketing, o que eu posso te ajudar? Lio, tipo assim, eu vou demorar muito tempo para levantar essa fundação, cada um tem uma necessidade muito específica, diferente. Então, eu prefiro focar primeiro em marketing, garantir que todo mundo está extraindo o máximo de valor possível, para depois ir para um estágio de expansão, sabe? Sim. Porque não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Então, foco é chave, né? Hoje em dia, dentro de uma empresa, a gente tem sempre tanta coisa para resolver, mas se a gente não tiver foco, você fica com um monte de pequenas coisas inacabadas. Então, é o que tem funcionado para mim, assim. Eu já cometi o erro de querer resolver tudo ao mesmo tempo e não funciona. Perfeito. Eu te interrompi, você estava falando sobre a adoção do time de marketing. Então, esse é o principal indicador, um dos principais indicadores, tá? Então, pensa, por exemplo, que uma coisa incrível que eu quero fazer são essas segmentações dinâmicas, para eu mandar para um canal, para o outro. Eu vou lá e levanto uma puta estrutura, uma super fundação, invisto um monte de recurso em pessoas, em ferramentas, e aí ninguém está utilizando as segmentações dinâmicas. Imagina, só passei 1 ano construindo. Por isso que o indicador final é a adoção. Agora, se eu chego lá e falo, tá todo mundo utilizando essa solução de segmentações dinâmicas, eles estão pedindo mais eventos, mais informações. Aí, Fernando, quando você tem uma área muito bem sucedida de MarTech e de Marketing Ops, ela é a área mais requisitada dentro de marketing. Então, assim, e aí você começa a expandir. Todo mundo fala, mas a gente tem 5 engenheiros, mas a gente precisava ter 20. É muito rápido esse movimento. Então, fazendo um paralelo com o Wellhub, por exemplo. Quando eu entrei para criar a área de MarTech e Marketing Ops, não existia nenhum engenheiro. E aí, quando eu saí, a gente já estava indo para 3 squads de MarTech. E hoje em dia, eu conversei com uma colega, acho que já estão em 6 ou 7 squads. Então, uma hiper tribo gigantesca, dedicada. Porque é isso, quando se vê o valor e a mágica que a área faz, todo mundo quer. Todo mundo quer uma ajuda, todo mundo quer colocar no backlog, todo mundo quer abrir tasks, processos, tudo mais. Então. E, primeiro, o ROI você não entrega, como você falou ali, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Como que você convence ali a sua diretoria, a sua liderança, o CEO que seja ali, no seu caso, né, como CMO, que vale a pena esse investimento? Qual que é o embasamento que você traz? Qual que é o racional para que você consiga trazer parte desse budget para o marketing e, com uma promessa a médio prazo, trazer esses resultados de volta? Essa é uma excelente pergunta.
Como eu faço, tá? Eu tenho um plano muito bem desenhado e conto toda uma história. Eu dou uma aula do que é marketing e dou uma aula do que é marketing ops e do que é martech. E utilizo meus cases de passado ou cases de empresas que fazem isso super bem. E vou fazendo uns paralelos em ganhos de resultados. Então, por exemplo, eu falo assim, imagina que hoje minha taxa de conversão de visitantes para MQL é X. Se eu otimizar a minha jornada e eu ter esse viés, por exemplo, de UX, de UI, de pensar na experiência do usuário, interface, ela for fluida, que é uma das coisas que a área desenvolve, que inclusive eu sempre tenho um Growth Product Designer ali por trás e tal, eu aumentar a taxa de conversão em X, com que eu, baseado no meu baseline, hoje eu vou entregar X a mais de receita. Isso aqui a gente consegue fazer dentro de 1 mês, 2 meses, porque é mais fácil. Então, tem coisas básicas que a gente não presta atenção, por exemplo. Você já clicou numa landing page e ela demorou 10 segundos para carregar? Não, porque eu não ficaria. Você não ficaria? Então, você provavelmente sairia e não voltaria, que é o que a gente chama de bounce rate. Então, a maioria das empresas, elas têm páginas não performáticas e você perde uma grana ali. Porque imagina que você está pagando em mídia paga, anúncios, campanhas, para o cara clicar no seu criativo no Instagram, e aí quando ele vai para sua página, ela não carrega. E você está perdendo uma galera. Você está jogando literalmente dinheiro no lixo. Então, eu vou traduzindo em pequenos ganhos o que essa área pode trazer em quick wins, tá? E aonde a gente pode chegar no longo prazo. E aí, para ser bem sincera, tipo assim, Fernando, e é uma dor que eu tenho muito grande, que é o seguinte: eu tento alinhar muito bem as expectativas do que dá para fazer no curto prazo, o que é médio, o que é longo prazo. E, por fim, tudo que é médio e longo prazo é uma grande promessa. Sim. Ela é uma grande promessa e você vai ter que encontrar algumas pessoas que vão apostar nisso. Tem muitas empresas que nunca vão apostar. Então, antes de eu entrar na minha empresa, eu checo se eles estão dispostos a comprar essa promessa comigo. Porque tem coisa que eu não vou conseguir tangibilizar na minha entrada. Eu posso desenhar um plano super robusto, posso fazer, mas no fim é uma grande promessa, sabe? Deixa eu fazer uma dúvida aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quer dizer, eu entendi toda a história, todo o embasamento. Você costuma trazer esse embasamento por meio de números também ou não? Eu entendi a questão que você falou de eu tenho conversão de 20, eu consigo passar para 30, ok. Mas toda essa estrutura, porque vai depender de um budget, vai depender da contratação sua e de mais 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 pessoas. Então a gente está falando de isso no marketing comum, assim, a gente está falando de talvez contratar 50% a mais ou dobrar ou quadruplicar o número de colaboradores de marketing ali. Então você traz a história e esses pontos-chave, tipo conversão de UX como Quick Wins, conversão de vendas aumentar em Y% dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, ou você traz realmente uma arquitetura ali modular onde você tem essas contas de fato, mostrando aquilo matematicamente? Eu tento trazer o máximo possível dos indicadores de negócio e a matemática por trás, tá? Mas eu tenho um argumento super chave que eu utilizo quando eu estou vendendo toda essa história. É a seguinte sentença: as empresas estão dispostas a investir milhões de reais em mídia. Não tem? Sim. Empresa grande, você vai lá no orçamento, 50 milhões de reais em mídia. Mas elas querem fazer economia burra de não investir num time de martech e marketing ops que pode triplicar, quadruplicar esse resultado. Então, por que eu vou investir 50 milhões em Meta Ads e Google Ads e não vou investir internamente para maximizar esses resultados? Não faz sentido nenhum. Então, quando eu começo a trazer esse tipo de argumento, esse tipo de provocação, eles falam, caralho, mas é verdade, né? A gente facilmente topa investir milhões, centenas de milhões numa coisa que não é nossa, para deixar o Mark Zuckerberg mais rico, e eu não vou investir numa estrutura para eu conseguir entregar o máximo possível desse investimento gigantesco. Então, quando eu começo a utilizar esses tipos de argumentos, as pessoas começam a refletir e falam, cara, faz todo sentido. Então, esse é matador. Tipo assim, pega a quantidade que você investe, faz um paralelo do tipo, olha, do meu investimento em mídia,
do ano X, que são, sei lá, tantos milhões, isso daqui, perto disso daqui, não é nada. É tipo 10%, é 5%. Mas agora imagina se eu consigo aumentar o meu retorno em 3, 4 vezes isso daqui. Então, esse meu investimento, ele vai ter um ROI gigantesco. Então, você vai fazendo esses paralelos, esses joguinhos, sabe? Vai tentando explicar o potencial da área e você consegue sair do outro lado. Mas sempre tem que ter um plano bem embasado, assim. E você tem um caso icônico americano, já que você bebe muito da fonte de lá, e um caso brasileiro do qual utiliza essa metodologia? Brasil, eu sei que... Brasil, as empresas que eu passei agora já utilizam, né? Então, Gympass, G4, o PicPay também já utiliza, eles têm uma estrutura super robusta, então eu bato um papo de tempo em tempo com a galera. O Nubank tem, eles chamam... Fica meio que... É uma estrutura de tecnologia que eles chamam de growth, então tem bastante. Lá fora, cara, acho que praticamente toda empresa já tem, tá? Mas um case que eu gosto bastante, que é engraçado, que esse case que é o Amplitude, que é uma ferramenta de Product Analytics, e eles estão voltando muito para Marketing Analytics agora, eles utilizam dessa própria metodologia. Então, eles entenderam o potencial de como eles podem ajudar times de marketing em vez só de produto. Começaram a criar soluções, então dentro da plataforma já tem modelos de atribuição, sabe? Para você conseguir mensurar as coisas e tal. Porque eles implementaram dentro da estrutura deles e identificaram como que isso é poderoso para marketing. Então é um case que eu gosto bastante, assim. Mas assim, se eu puder te passar mais do que cases, mas pessoas referências, dentro desse contexto, né, que eu acompanho e eu aprendi muito, porque elas são as implementadoras dessas metodologias nos Estados Unidos, vou deixar aqui 2 nomes que são chaves para mim, que é o Darrell Alfonso. Então, ele é um diretor de Marketing Ops, e ele, inclusive, escreveu um dos poucos livros que tem na área, que se chama The Martech Handbook. É um livro muito legal, pequenininho, simples, mas ele entrega o que essa área deveria fazer e como. Tá? E um outro nome que se chama Mike Rizzo. Mike Rizzo é o fundador de uma das primeiras empresas que está criando conteúdo sobre o assunto, está disseminando, está criando eventos. Então, eles têm, por exemplo, a empresa deles se chama Marketing Ops. Aí eles têm um evento muito legal todo ano agora, que é o MOPS, meio que Lapalooza, tipo assim, onde começou online e agora já tem presencial. Então, ele é uma super referência ali dentro, né, desse contexto de Marketing Ops. Eu acompanho muito, né, assino as newsletters, ele produz muito conteúdo rico. E aí vou trazer um bônus aqui, um terceiro nome super chave, que se chama Daniel Mikgó. Ele, na verdade, tem uma consultoria de Martech de Marketing Ops nos Estados Unidos, onde ele ajuda as empresas a implementarem essas metodologias, soluções, a construírem times, a ajudarem as empresas a tomarem decisões. Aí você fala, Pri, tem empresas de Martech, Marketing Ops, consultorias aqui no Brasil? Algumas já começaram a captar um pouco, então estão tentando entrar um pouco nesse caminho. Uma delas se chama Minders. Então, eles são representantes do Amplitude, da Braze no Brasil. Antes eles eram só representantes e agora eles estão virando, né, aumentando o portfólio deles para se tornarem essas consultorias de Martech e Marketing Ops. E olha que legal. Quando eu comecei o relacionamento com eles, eu fui uma das pessoas que eles, né, que despertou neles esse desejo de virar, né, uma consultoria de Martech e Marketing Ops, porque eles viram que não tinha ninguém preparado no mercado, então eles viram como uma oportunidade de ensinar as empresas. Inclusive, eles me pedem ajuda de vez em quando eles precisam fechar com uma empresa. Bate um papo lá com eles e tal, né? Então, é um pouquinho disso. Então, essas pessoas aí, se vocês seguirem, já vai ter muito conteúdo rico. Maravilha. Chegando já aqui na fase final, então, se pudesse trazer um compilado, seria o marketing digital, né? Não vamos pegar o marketing tradicional ali, o panfletinho, essas coisas. Vamos pegar o marketing digital
eu entendo que o intuito seja muito parecido ou mesmo, porém a forma de fazer, o como, que é justamente onde você vai tornar essa área algo, como você falou, já escalável, inclusive preditivo num futuro que você tenha mapeado toda a jornada, onde você tem estratégias para cada uma dessas jornadas, para cada um desses canais e para cada um desses perfis de clientes, e prevendo o comportamento você vai conseguir mais eficiência em todo a jornada de compra do seu cliente. Exato. Sim, eu ouso dizer que se você está numa operação de marketing muito grande e que precisa de escala, você vai atingir um platô, não vai conseguir sair dele sem ter uma estrutura dessa. Você vai ficar patinando, não vai sair do lugar. Então, é uma área obrigatória para grandes empresas hoje em dia, tá? Senão tipo assim, hoje isso não é um super problema do tipo assim, quando eu olho para o mercado, poucas empresas ainda se tocaram disso e talvez isso não é um grande problema. Mas ele vai ser um grande problema logo, logo. Porque marketing, principalmente marketing digital, está extremamente competitivo, né? Todo mundo hoje em dia, toda empresa está em todo lugar. A gente, inclusive, tem marcas pessoais criando, né? Marcas pessoais de influenciadores, por exemplo, que criam empresas bilionárias, enquanto tem empresas centenárias que estão ficando para trás, né? Founder-led growth. Então, tipo assim, você vai ficar para trás, você vai ser sucumbido para quem dominar isso aqui em pouco tempo. Agora uma dúvida, já que a gente entrou nessa questão do founder-led growth. Dentro dessas celebridades que hoje são celebridades por conta de redes sociais, independente se é YouTube, se é Instagram, se é o TikTok, existe uma estratégia ou um time de marketing parrudo mapeando tudo isso? Existe, com certeza. É uma área que eu crio dentro de marketing que eu chamo de brand performance, que ela é um mix do lado mais arte de marketing, mas você precisa virar essa área para resultados, tem que entregar performance. Então pensa que nos canais, redes sociais hoje em dia, tem empresa fazendo muito bem e monetizando em cima, de forma orgânica, tá? Então, e tem empresa que posta porque é bonito, tem que estar lá. Mas lá tem toda uma estratégia de marcas, tem que pensar na sua linha editorial, você tem que entender do seu usuário, você tem que contar histórias, você precisa se conectar com pessoas. Então, é uma mudança daquela área mais, né, do lado mais arte de marketing, se adaptando às redes sociais, mas drivando resultados. Então, essa área hoje é super chave e eu venho estudando muito sobre a indústria de entretenimento, porque ela é muito mais parecida com marketing hoje em dia do que a gente imagina. Porque, mais uma vez, redes sociais são muito chaves hoje em dia, só que quando você está lá dentro, não adianta você ter conteúdos de hard sell, de oferta, você precisa entreter em forma de conteúdo. Então, essa área para mim hoje é fundamental. E aí, se eu puder dizer, tipo assim, Pri, quais são os momentos chaves da sua carreira como CMO? Primeiro, descoberta de Martech Marketing Ops. Segundo, a descoberta do poder de social media, de storytelling, dessa nova área de marca, de branding e por aí vai. Como que você une esse poder, tudo isso com mídia paga. E é uma mágica, assim. Quando você vai entendendo como que as coisas funcionam e como que elas se complementam, não existe, tipo, o lado arte e o lado ciência é melhor. Se você faz essas coisas andarem juntas, assim, é sensacional. E aí, quando você fala de resultado em redes sociais, o que é o resultado? É o alcance? É o engajamento? É realmente conseguir levar para uma venda? Porque não necessariamente você vê muitos influenciadores digitais que vendem algo, ok. Mas para vender algo também teve essa parte do engajamento, do grande alcance, independentemente se é fazendo polêmica ou não, se é entregando conteúdo de qualidade ou não.
o que é esse resultado de fato? Eu entendo que a parte final é você gerar receita para o influenciador. Porém, eu entendo que muitas vezes não é vendendo um produto próprio, sim sendo patrocinado por outros, por exemplo, ou mesmo uma coisa que a gente vê muito hoje, pelo menos em alguns meios que eu vejo aqui, alguns influenciadores, é justamente se juntar com uma marca para fazer uma venda, né? Então, por exemplo, collabs. Exato. A gente tem, por exemplo, o Ricardo Dias, não sei se você conhece, que tem a Adventures, por exemplo, que trouxe o Gustavo Lima para vender um perfume que era de outra marca. Ele só deu o rosto dele, só deu ali o nome e trouxe. Assim como tem diversas outras collabs que rolam. Então, qual que você vê, o que você vê como resultado, não necessariamente sendo excludente, mas qual que é o principal resultado? É venda. Porque, tipo assim, existem indicadores que você pode acompanhar, mas que tem que tomar um super cuidado, porque eles podem ser métricas de vaidade, né? E pensa, vamos dar um exemplo disso. Número de seguidores. É uma métrica de vaidade. Porque você ser conhecido é diferente de você ser desejado como um produto. Então, às vezes, você pode acabar com o Instagram, que tem 3 milhões de seguidores, mas o público-alvo que está ali não é o público-alvo aderente às suas soluções e seus produtos, então você não vai conseguir vender nada para essa galera. Ou então o tipo de conteúdo de seguidores que você trouxe não construiu a autoridade necessária ou não traz a visibilidade do que o produto resolve. Então você não vai conseguir vender nada. Mas assim, são lead indicators importantes, engajamento, alcance, seguidores, mas você tem que ir encontrando maneiras de descobrir se todo esse trabalho seu ele vai dar retorno de alguma forma. E sim, você tem que gerar lead, você tem que gerar uma venda direta, self-service, e-commerce e por aí vai. Senão tudo que você está fazendo é em vão. Mas às vezes eu não vou conseguir gerar um monte de vendas no início. O que eu faço? Como que eu descubro? Porque os indicadores que eu tenho em mãos é isso, os seguidores, engajamento e tal. Existem maneiras de você ir identificando se o público-alvo que está chegando e o público-alvo que está te seguindo tem potencial de monetização. Identificando se é seu público qualificado ou não. Então, vamos dar um exemplo. Você fazer uma venda ou pedir um formulário com 1 milhão de informações é um big commitment que a sua audiência pode não estar pronta. Mas o que você consegue entregar de valor para ela te dar algo de valor também? Então, por exemplo, você dá uma aula gratuita e pede, por exemplo, cargo e faturamento da empresa, para você saber se as pessoas que estão te seguindo são de empresas, de fato, é o CEO, se for seu objetivo, por exemplo, de empresas, donos de negócios, ou se, na verdade, ele é o analista, que não vai ser o decisor. E aí, tipo assim, a tendência dele me dar 2 informações, porque eu estou entregando algo de muito valor, que eu despertei desejo nele, seja um playbook, seja, né, uma ferramenta, seja uma aula, é fácil de fazer. Então, você vai captando essas informações, você tem um cheiro de que, estou trazendo a pessoa certa ou não estou trazendo a pessoa certa. E aí, você tendo esse indicador, com o tempo, você vai aprimorando tudo que você está fazendo de conteúdo para, de fato, você conseguir gerar uma venda. Mas, assim, Instagram por Instagram, por exemplo, TikTok por TikTok, YouTube por YouTube. Se não gerar venda, não é um trabalho que o seu time de marketing deveria estar fazendo. Pri, antes da gente encerrar, algum recado final? Algum recado estudem sobre Martech Marketing Ops. Tudo que eu falei aqui parece extremamente complexo, mas dá para começar bem pequeno se você começar a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, estamos encerrando agora o 29º episódio do Compartilhando Insights. Pri, mais uma vez, muito obrigado pela aula, muito obrigado por aceitar vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. Imagina, fico feliz em poder ajudar, porque eu já fui essa pessoa que estava buscando informação, né? Obrigado, pessoal.